Em 1977, a NASA lançou no espaço uma sonda não tripulada, a Voyager 1. Ela foi o primeiro objeto feito pelo homem a explorar o universo. Só que ela nunca mais voltou para a Terra. Hoje, nós vamos te contar como a Voyager desapareceu dentro do universo profundo e como, depois de uma viagem inimaginável, ela finalmente restabeleceu contato com a Agência Espacial Americana. Então fica até o final, porque nós te prometemos que você vai se surpreender. Curte o vídeo aqui embaixo, aproveita para se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Isso ajuda e muito o nosso trabalho de pesquisa, apuração e criação, feito especialmente para você. Bora lá? Vem comigo. Em um lugar onde o Sol parece só mais uma estrela, onde o silêncio é absoluto e a escuridão não tem fim, existe uma nave solitária, uma mensageira da humanidade que desbrava tudo o que é desconhecido há quase meio século. No auge dos anos 70, enquanto o mundo dividia suas atenções entre a Guerra Fria e a banda Bee Gees, um grupo de engenheiros da NASA tinha a cabeça em outro lugar, os planetas gigantes do Sistema Solar. A ideia era ousada. Com uma rara configuração de planetas que só acontece a cada 176 anos, seria possível usar a gravidade de um planeta para impulsionar a nave até o próximo, uma espécie de estilingue cósmico. E isso permitiria visitar Júpiter, Saturno, Urano e Netuno numa tacada só. Esse plano ficou conhecido como o Grand Tour. Era caro, arriscado e complexo, mas o resultado foi um par de sondas, Voyager 1 e sua irmã Voyager 2, lançadas em 1977 com semanas de diferença. A Voyager 1 foi lançada em 5 de setembro de 1977 a bordo de um dos maiores foguetes que existiam até então. A jornada épica. Desde que deixou a Terra, a Voyager 1 virou uma espécie de turista VIP do Sistema Solar. Mas ao contrário de nós, que tiramos fotos do celular para postar nos stories, ela passou por Júpiter e Saturno e mandou para a Terra as imagens mais nítidas que já tínhamos visto desses planetas. E não foram só imagens, não. A Voyager 1 foi a primeira sonda a revelar com riqueza de dados que o espaço lá fora é mais caótico e fascinante do que imaginávamos. Em março de 1979, a Voyager 1 chegou ao maior planeta do Sistema Solar, e o que ela viu foi surreal. Descobriu que Júpiter é um monstro em atividade constante. Sua atmosfera tem redemoinhos violentos, tempestades gigantescas e ventos que sopram 600 quilômetros por hora. Mas o espetáculo veio mesmo com o Io, uma das luas de Júpiter. A Voyager 1 descobriu que esse satélite era o mais explosivo de todo o Sistema Solar. Literalmente coberto de vulcões em erupção, um verdadeiro inferno galáctico. E depois veio Europa, a lua de gelo. A Voyager viu fissuras e superfícies lisas que indicavam a existência de um oceano líquido subterrâneo. A partir daí, cientistas passaram a considerar seriamente que poderia um dia existir vida por ali. Menos de 2 anos depois, a Voyager 1 chegou a Saturno, o planeta dos anéis. E olha, o que ela revelou foi poesia pura em forma de ciência. Ela observou que os anéis de Saturno são incrivelmente complexos, compostos por partículas de gelo e poeira. Eles têm padrões, faixas, lacunas, como uma sinfonia cósmica.
A sonda também fez a primeira análise mais detalhada de Titã, a maior lua de Saturno. Descobriu uma atmosfera densa feita de nitrogênio, metano e compostos orgânicos, uma prévia do que poderia ser uma Terra primitiva. Esse encontro foi tão significativo que, por decisão estratégica, a Voyager 1 seguiu a sua rota para fora do plano dos planetas e deu adeus à chance de visitar Urano e Netuno. Essa missão ficou com a Voyager 2. O presente. Antes de seguir para o infinito, a Voyager 1 recebeu um presente, um gesto da humanidade para o universo. O disco de ouro. Sim, um LP dourado de verdade, criado por uma equipe liderada pelo cientista planetário e astrônomo americano Carl Sagan. O disco está cheio de mensagens sobre a Terra. São saudações em 55 idiomas, sons da natureza, músicas clássicas e populares e até imagens do cotidiano humano. É um museu portátil da civilização voando por aí pelo espaço. Se alguém ou alguma coisa encontrar a Voyager, vai ter nas mãos um retrato poético da nossa espécie. Resta saber se isso vai ser bom ou ruim. Afinal, não tem como prever se esses possíveis seres intergalácticos vão ser amigáveis ou não. Mas acho que eles vão gostar de ouvir Beatles. Tem essa impressão. E me conta aqui nos comentários se você fizesse parte da equipe da NASA e pudesse colocar qualquer coisa nesse disco sobre a humanidade que está viajando aí pelo espaço, o que você colocaria? Receita de cuscuz tá valendo, viu? Fica à vontade. Depois de décadas vagando, em 25 de agosto de 2012, a Voyager 1 fez história e passou por algo considerado impossível. Ela se tornou o primeiro objeto feito por humanos a entrar no espaço interestelar. Isso mesmo, ela passou da chamada heliopausa, a fronteira onde o vento solar não domina mais. Ali, ela deixou oficialmente o território de influência do Sol. Mas não foi uma transição tranquila. Antes de cruzar essa fronteira, a Voyager 1 enfrentou o que os cientistas chamariam de parede de fogo, um choque de partículas energéticas, ventos solares e radiação extrema. A temperatura, estimada em cerca de 30.000 graus Celsius, mais quente que a superfície do Sol. Como ela sobreviveu? Ainda é um mistério completamente total. Mas fato é que ela resistiu. O que se sabe é que a estrutura da própria nave detectou uma mudança radical na densidade das partículas e no campo magnético, se confirmando, estávamos fora do sistema solar. E sabe o que é mais impressionante? Essa travessia foi feita por uma sonda com tecnologia dos anos 70. Ela tem menos capacidade de processamento que uma calculadora moderna. Insano, né? Mas o mais louco, acredite, ainda está por vir. O desaparecimento. 2023 foi um ano difícil para a equipe da Voyager. Em novembro daquele ano, a Voyager 1 começou a enviar dados incoerentes, como se estivesse falando em uma língua completamente diferente. Os engenheiros tentaram decodificar o que ela dizia, mas era só ruído. A suspeita inicial foi uma falha técnica que teria acontecido em um chip da memória de um dos computadores de bordo. E o pior, esse chip estava em uma parte da nave impossível de consertar remotamente. Foi o começo de um silêncio angustiante. A sonda mais distante da Terra parecia perdida. E a 24 bilhões de quilômetros de distância, qualquer tentativa de comunicação levava mais de 22 horas para chegar até lá e outras 22 horas para receber a resposta. Mas se tem uma coisa que a NASA não sabe fazer, é desistir fácil. Engenheiros veteranos, alguns aposentados inclusive, foram chamados. Muitos deles tinham trabalhado na própria construção da Voyager. Começou uma corrida contra o tempo. A equipe teve que reprogramar,
remotamente a sonda para acessar dados por outros caminhos, literalmente contornando o chip danificado. Um processo arriscado e delicado, porque qualquer erro poderia silenciar a sonda para sempre. E foi aí que os cientistas da NASA provaram que são mesmo fora da curva. Em 2024, menos de um ano depois, eles conseguiram restabelecer a comunicação com a nave e provaram que nem bilhões de anos-luz podem parar a ciência humana. E olha que essa nem foi a superação mais incrível envolvendo a Voyager 1. Em 2025, um novo milagre aconteceu. Os engenheiros da NASA anunciaram que os propulsores da Voyager 1 foram reativados com sucesso. Eles estavam inativos desde 2004, atrapalhando o controle de localização e direcionamento. Deixa a gente te explicar. Os propulsores são responsáveis por controlar o impulso e a direção da sonda, através das antenas. Eles funcionam expelindo um material, o propelente, em uma direção, o que faz com que a sonda se mova na direção oposta, seguindo a terceira lei de Newton, a lei de ação e reação. Lembrou da sua aula de física por aí? Pois é. Bem, há mais de 20 anos esse controle estava perdido. E, muito por isso, a Voyager 1 andou se perdendo pelo espaço afora, saindo da rota programada. Mas esse ano, os cientistas da NASA conseguiram o que antes era considerado impossível: consertar os propulsores. Sim, os pequenos motores que mantêm a antena apontada para a Terra, motores que estavam há mais de 20 anos sem uso, responderam perfeitamente. Dá uma olhada na entrevista que um dos membros da NASA deu. Foi um momento glorioso. A moral da equipe estava altíssima naquele dia. Disse Todd Barber, responsável pelos sistemas de propulsão da missão. Esses propulsores eram considerados mortos e essa conclusão era legítima, mas um de nossos engenheiros teve o insight de que talvez houvesse outra causa possível, o que poderia ser corrigida. Foi mais um milagre da história da Voyager. Se isso não bastasse, os engenheiros conseguiram executar uma manobra crucial, ajustar o posicionamento da nave antes que ocorresse um apagão total nas comunicações, previsto por conta da rotação do eixo da sonda. Foi como encontrar um fósforo seco no meio de uma tempestade. O futuro da missão espacial mais longa da história. Hoje, a Voyager 1 continua sua jornada, a mais de 24 bilhões de quilômetros da Terra, em uma região onde o espaço é quase puro vácuo. E o mais legal de tudo, ela pode continuar viajando para ainda mais distante, onde nenhum outro objeto ou nave humana jamais chegou. Seus equipamentos ainda coletam dados preciosos sobre os raios cósmicos, o plasma interestelar e os limites invisíveis da nossa vizinhança galáctica. E quem sabe não vai esbarrar a qualquer momento com nossos vizinhos aí pelo universo. O que você acha? Escreve aqui nos comentários. Imaginar isso tudo é empolgante, nós sabemos. Mas os engenheiros da NASA já avisaram que um dia, inevitavelmente, a Voyager 1 vai se calar. As baterias de plutônio vão enfraquecer, os sinais vão sumir, a antena vai parar de responder. E então, a Voyager 1 será apenas uma viajante silenciosa, um artefato humano cruzando o espaço por milhões, talvez bilhões de anos. E o nosso disco de ouro, com várias informações sobre a humanidade, vai continuar lá, procurando um remetente extraterrestre. E aí, será que a Voyager 1 vai esbarrar com algum ser vivo pela galáxia afora? Me conta o que você acha aqui, nos comentários. Aproveita e me diz o que mais te surpreendeu nesse vídeo. Eu estou curioso para saber a sua opinião. E se você ainda não deixou aquele like, clica aqui e dá aquela força pra gente. Aproveita e segue o Top 10 nas redes sociais também. Estamos conectados em todas elas, sempre te entregando conteúdo novo e exclusivo. Obrigado por ficar até o final do vídeo e até a próxima viagem.